A paz do Senhor, amados irmãos. Estamos novamente aqui para continuarmos neste livro tão glorioso que é o livro do profeta Zacarias. Nós agora estamos no capítulo 8. Nós vimos no capítulo 7 quando uma organização ali, alguns homens foram falar com o profeta se deviam ainda continuar depois de 70 anos, quase 70 anos, a jejuar. Jejuar, chorar, aquela coisa toda. E os que viram o vídeo anterior lembram que Deus então falou, por intermédio do profeta, perguntando para eles: mas escuta, vocês jejuaram realmente? Foi para mim? Quando choravam, oravam e jejuavam, era para mim mesmo? E ali foi desenrolando o que nós vimos no vídeo passado, chamando a atenção deles para se arrependerem, etc. Quando chega agora no capítulo 8, aqui há uma mudança agora. Agora a profecia continua, mas com uma palavra de ânimo, de consolo, de restauração. Nós temos visto em todos os profetas que temos estudado que Deus chama atenção como um pai amoroso e logo ele vem com uma palavra assim de consolo, de ânimo para levantar a pessoa. É maravilhoso isso. E aqui neste capítulo 8, né, o profeta então ele entrega uma mensagem de esperança e restauração para o povo ali que estava em Jerusalém. Eles estavam assim bastante desanimados e realmente precisavam desta palavra de ânimo. Ali nos primeiros capítulos, capítulo 1, 2 e 3, nós vamos ler agora, diz assim, ó, Zacarias falando, né? Veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho grande amor por Sião e grande indignação contra os seus inimigos. Vejam que no capítulo anterior, a nação, Deus chamou muito a atenção daquela nação para as coisas que não estavam no seu agrado. Agora ele vem com todo amor e carinho e diz: eu tenho grande amor por Sião. Que coisa maravilhosa que é isto. Que mesmo com nossos erros, nossas falhas, nós sabemos que o Senhor tem grande amor por cada um de nós. Está sempre nos buscando, nos ajudando a vencermos todas as coisas. E era isto que ele estava agora fazendo com o seu povo, ajudando a cada um para que vencessem todas as coisas. Então ele diz que tinha um grande amor por Sião, mas ele completa a frase e diz assim, ó, e eu tenho muita indignação contra os seus inimigos. Todos os inimigos de Israel sofreriam as consequências. Nós já vimos algumas coisas nos vídeos anteriores sobre isso. Aí o Senhor continua. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. Esta promessa já agora Zacarias já está falando lá para o final dos tempos, lá para o milênio, coisa assim que ele talvez ele nem entendesse, como o profeta Daniel nas suas tantas profecias, quando Daniel chega lá no final do seu livro, ele diz: mas Senhor, eu não estou entendendo nada.
E o Senhor diz para ele: não te preocupa, Daniel, fecha o livro, porque não é para o teu tempo. É lá para o final dos tempos, lá eles vão entender. E hoje nós entendemos todas essas profecias, praticamente, alguma coisa que ainda está um pouco difícil, mas logo, logo nós vamos entender. Por quê? Porque nós estamos já no final dos tempos, nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja aqui na Terra. Então, Deus, ele promete ao seu povo que habitaria novamente em sua cidade. Em que cidade? Jerusalém. E ali haveria paz e prosperidade. Enquanto estivermos aqui, neste período, nessa vivência que nós estamos, não há paz e prosperidade. Nós estamos vendo ao nosso redor guerras, muitas guerras entre os povos, entre as nações, como foi profetizado que essas guerras aconteceriam no final dos tempos. Mas o Senhor aqui diz que quando ele fosse habitar em Jerusalém, haveria paz e prosperidade. Paz só haverá depois, lá no milênio. Antes disso, não haverá paz neste mundo. E Deus os chama para viverem de acordo com seus mandamentos. Esta é a condição. Quer participar das bênçãos de Deus, obedeça os seus mandamentos. É isto aí, é isto aí. E Zacarias continua com essa passagem aqui no versículo 4 e 5, que eu acho assim lindíssima, lindíssima. Como ele tem um vislumbre da glória que vai ser durante o milênio. Como que o povo vai viver durante o milênio. Aqui ele já está falando ali para o final dos tempos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha, olha que promessa gloriosa. Ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Isso aqui não pode ser para os nossos dias. Isso aqui também não pode, não teria como ter acontecido quando Israel saiu lá da Babilônia e foi de volta lá para reconstruir o templo, etc., porque eles não tinham paz. Eles tinham que estar sempre cuidando os inimigos ao redor. Essa promessa é para o final dos tempos, é para o milênio, é para depois da volta de Jesus, depois da grande tribulação, quando tiver início o milênio. As pessoas viverão muitos anos. Diz que uma pessoa que morrer, a morte ainda não terá sido vencida totalmente, mas diz que ela agirá muito, assim, muito raro, porque as pessoas viverão muito tempo durante o milênio. E diz que se alguém morrer aos 100 anos, será considerado jovem, ou seja, as pessoas voltarão a viver lá como no início, quando Deus fez o homem e a mulher. Então, e nessa nova Jerusalém, que nós vamos participar também, as pessoas viverão muitos anos. E na praça, olha a despreocupação. Hoje, qual é a família que pode se sentar tranquilamente numa praça? Eles têm medo de soltar o filho, se o filho estiver brincando na pracinha, na areia,
eles têm que estar de olho ali, fixo naquela criança, porque alguém pode raptá-la. E assim a maldade é muito grande em nosso tempo, e ainda vai continuar até o milênio. Mas durante esse período que Jesus vai reinar aqui na Terra, lá em Jerusalém, não haverá este perigo. Por isso que esse versículo lindo nos diz que as pessoas de idade, com seu arrimo, com a sua bengala, com seu suporte para caminhar, porque elas terão muita idade, mas elas vão sentar nas praças, conversar, e as crianças vão brincar tranquilamente, porque haverá paz neste período. Aí, Zacarias continua ali no versículo 7 e versículo 8, nos dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo. Promessa para o povo de Israel. E vou tirá-lo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Ou seja, do Oriente e do Ocidente quer dizer, vou tirá-los do mundo inteiro, de todos os cantos da terra. E o Senhor continua: e eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Em 1948, nós conhecemos a história que foi assinado ali o Estado de Israel. E judeus de muitas partes do mundo foram para Israel, para Jerusalém, para habitar lá, que era o anelo deste povo voltar para a sua terra. Mais de 2000 anos estiveram espalhados. Mas Deus aqui renova de novo o concerto com seu povo. Só que agora é um concerto mais abrangente. Todos eles habitarão lá em Jerusalém durante o milênio. O povo ali de Israel, nós conhecemos a sua história, eles viveram momentos muito difíceis durante o exílio. Antes do exílio também foi muito problemático durante o exílio e depois do exílio. Depois de 70 anos estando ali, eles voltaram para Jerusalém para reconstruir ali a cidade, o templo, mas continuaram sofrendo perseguição, porque os povos ali em redor não queriam que eles construíssem Jerusalém, nem reconstruíssem os muros, nem o templo. Então, não foi fácil para eles. Mas não foi só aquele período, continuou sempre, sempre. Aí veio a Roma, e eles foram espalhados pelo mundo inteiro. No mundo inteiro, eles foram sempre perseguidos. Conhecemos a história depois lá da Segunda Guerra Mundial, sobre Hitler e tudo o que aconteceu com este povo. Os milhões de judeus que pereceram, mas tudo isso aconteceu mesmo que os homens achassem que este povo tinha terminado. Em 1948, quando foi assinado esse novo Estado de Israel, eles se levantaram novamente com força, a força do Senhor, e voltaram para a sua terra, sabendo a sua língua, conhecendo todos os seus costumes, nada eles perderam. É o único povo que foi espalhado pelo mundo e que não perdeu a sua identidade. Por quê? Eles eram fortes? Não, porque eles eram o povo escolhido de Deus. Assim nós somos também, amados, o povo escolhido de Deus. E se nós ficarmos firmes, um dia nós estaremos com o Senhor lá nos ares.
versículo 11 e 12, as promessas de Deus. Este capítulo inteiro, do capítulo 8, é promessas e mais promessas, bênçãos e mais bênçãos. Por isso que ele é muito lindo. E aí o Senhor diz assim: por muitos anos o povo esteve sujeito à disciplina de Deus, mas agora, como honraram e tornaram a obedecer a Deus, e estavam reconstruindo o templo, eles voltaram a receber agora as bênçãos e as promessas de Deus. Aí no versículo 11 e 12, nos diz assim: mas agora, o Senhor está falando, mas agora não tratarei o restante deste povo como tratei lá no passado, diz o Senhor dos Exércitos. Porque agora Deus começa a prometer as coisas boas que ele vai enviar para este povo. Haverá semeadura em paz. Lá em Jerusalém, durante o milênio, vão semear em paz. Nenhum povo virá roubar a sua semeadura. As videiras darão o seu fruto e ninguém as roubará, né? A terra darão as suas colheitas e os céus dará o seu orvalho no tempo certo. Ou seja, haverá uma fartura total de tudo para aquele povo. É a promessa de Deus para eles. E farei, olha o que o Senhor diz, e farei com que o remanescente deste povo, ou seja, aqueles que sobraram deste povo, por que sobraram? Por que remanescente? Porque durante a grande tribulação serão mortos muitos judeus. Será algo assim terrível, pior do que todas as guerras que já houve até então. Inclusive diz, e é chamado como o tempo de angústia de Jacó. Esse povo sofrerá muito, mas aquele que sobreviver, o Senhor disse: então eu farei com que o remanescente, aqueles que ficaram deste povo, herdarão tudo isto. Tudo isso vai ser para eles. E nunca mais eles perderão isto. Olha a promessa do Senhor. E há de acontecer, lá no versículo 13, depois ele diz: e há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim antigamente, assim vos salvareis e sereis bênção. Não temais e sejam fortes as vossas mãos. Vejam aqui que nesse versículo é falado sobre a casa de Judá e para a casa de Israel. Porque vocês lembram que quando Salomão morreu, até ali o reino tinha sido um só, as 12 tribos, sobre 40 anos sobre Saul, depois 40 anos com Davi, e depois mais 40 anos com Salomão. Completou, a Nação Unida completou 120 anos. Mas com a morte de Salomão, o reino se dividiu. Eles não se uniram mais, estavam insatisfeitos. E uma parte ficou com o filho de Salomão, Roboão, a outra parte foi com Jeroboão. Roboão ficou na parte do sul, Jerusalém e Judá. E Roboão ficou com a parte do norte, as 10 tribos. E essas 10 tribos se afastaram totalmente do Senhor. E foi passando os anos até que eles foram subjugados, espalhados pelo mundo inteiro e sumiram as 10 tribos. Muitos dizem que essas 10 tribos não existem mais, acabou, só tem 2 tribos,
Não, não é verdade. As 10 tribos existem ainda. Nós vimos lá no Apocalipse, quando Deus ele promete que vai selar 144 mil judeus durante a grande tribulação, que eles vão pregar o evangelho. E ainda ele diz 12 mil de cada tribo. E ali João viu o nome e escreveu o nome de cada tribo, das 12 tribos. Então, elas estão aí, elas existem. E aqui nesse versículo 13, Zacarias colocou aqui que há de acontecer, ó casa de Judá e ó casa de Israel. Assim como vocês foram maldição, porque foram, eles deveriam ter sido diferentes de todos os povos, eles deveriam ter sido obedientes a Deus, eles deveriam ter sido um exemplo para as demais nações, mas não foram. Eles, em vez de ser exemplo, eles seguiram as outras nações. Então, foram uma maldição. Mas aqui, neste capítulo glorioso de promessas, Deus está dizendo, agora eu vou salvarei, e agora vocês vão ser bênção para todas as nações. Não temais e sejam fortes, diz o Senhor. No versículo 16 e 17, eu coloquei só a frasezinha assim de cada exposição aqui desses versículos, né? E coloquei esse título, A Ética para a Vida Cristã Diária. Aqui Deus deu uma norma, uma ética para os judeus, como que eles deveriam de agir, as coisas que eles deveriam de fazer. Então, é o versículo 16 e 17, podem ler lá depois, total isso aqui, né? Então, diz assim, ó, uma das coisas, primeira coisa, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque Deus abomina a mentira. Inclusive, no último capítulo lá de Apocalipse, diz que os mentirosos não entrarão no reino de Deus, no reino dos céus. E às vezes a pessoa acha que é só uma mentirinha, é só uma mentira. Não existe mentirinha. Se mentiu, mentiu. E diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Nós temos que ter muito cuidado com isso, irmãos. Isso é muito sério. Não podemos brincar com as coisas. Segunda coisa, julguem com justiça. Era o que ele estava explicando para o povo, o que ele queria que eles fizessem. Ele estava dando todas aquelas bênçãos, todas aquelas promessas, mas ele queria que eles fizessem alguma coisa. O que eles deveriam de fazer? Né? Falar a verdade. Julguem com justiça, segundo a verdade, em favor da paz. Não tragam desavença. Isso não é a vontade do Senhor. Terceira coisa, que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, mas, pelo contrário, faça planos para ajudar aquele que precisa. Quarto, que não ame o juramento falso. Juro que foi isso e é falsidade. Este não herdará o reino de Deus também. Aí diz assim, ó, porque Deus, não é? A todas essas coisas aborrece, diz o Senhor. A todas essas coisas eu aborreço, eu não aceito isto na minha presença. E não aceito isto daqueles que dizem que me amam. Olha a lição para nós como igreja. Essa lição estava sendo dada para os judeus, mas é para nós nos dias de hoje, porque a palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz e ela penetra em nossos corações. Ela não tem um tempo de validade, ela vale para todo o sempre. E aqui o Senhor vai reforçar aquele capítulo 7, quando nós estudamos no vídeo anterior sobre o jejum. Então,
no capítulo 8, que eu estou, né, 18 e 19, diz assim: a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do quarto mês, o do quinto mês, o do sétimo mês e do 10º mês serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Lembro que aqueles homens, quando foram lá, eles perguntaram para o profeta: nós vamos ainda continuar jejuando, orando? Mas Deus perguntou: vocês estão orando, jejuando e etc. Mas para vocês mesmos, não é para mim. Não é para mim. Agora, o Senhor explica qual é o jejum que ele quer. E isso vai continuar, mas não como como é que eu vou dizer? Como uma coisa pesada, com choro, difícil. Mas ele diz assim, ó, e isto será feito com regozijo, com alegria, com festividades solenes. E aqui o Senhor vai reforçar aquele capítulo 7, quando nós estudamos no vídeo anterior sobre o jejum. Então, no capítulo 8, que eu estou, né, 18 e 19, diz assim: a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do quarto mês, o do quinto mês, o do sétimo mês e do 10º mês serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Lembro que aqueles homens, quando foram lá, eles perguntaram para o profeta: nós vamos ainda continuar jejuando, orando? Mas Deus perguntou: vocês estão orando, jejuando e etc. Mas para vocês mesmos, não é para mim. Não é para mim. Agora, o Senhor explica qual é o jejum que ele quer. E isso vai continuar, mas não como como é que eu vou dizer? Como uma coisa pesada, com choro, difícil. Mas ele diz assim, ó, e isto será feito com regozijo, com alegria, com festividades solenes. O jejum do quarto mês, quando o povo fazia, ele relembrava, era para relembrar a invasão de Jerusalém. Do quinto mês era para relembrar a destruição do templo. O do sétimo mês era para relembrar o assassinato de Gedalias. Eu coloquei os versículos ali, não vou explicar um por um, tá, queridos? Então vocês procurem ler. E o do 10º mês era o início do cerco a Jerusalém, quando Nabucodonosor iniciou o cerco ali. Então, tinha esses jejuns, com muito choro, com muito pranto, com muita dor, porque Jerusalém tinha sido cercada, depois ela foi invadida, depois o seu templo foi destruído, e realmente eles tinham motivo de muita tristeza. Só que agora, lá no milênio, quando todas essas coisas já passaram, não tem mais dor, não há mais pranto, não há mais a angústia, porque eles terão recuperado tudo isso, eles estarão lá no milênio, o templo reconstruído, Jesus reinando, todas aquelas promessas maravilhosas sendo cumpridas e este povo usufruindo das bênçãos que Deus prometeu. No versículo seguinte, diz assim: diz o Senhor dos Exércitos, ainda
Olha bem o que vai acontecer. Isso aqui, esses versículos todos aqui estão falando sobre o milênio. Prestem bem atenção, entendam quando lerem este capítulo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda virão povos e moradores de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra cidade, dizendo: vamos depressa, vamos suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei, eu também vou. Que povos são esses? Irmãos queridos, eu já expliquei um pouco lá quando nós estudamos o livro de Apocalipse, né? Mas quando Jesus voltar no final da grande tribulação, que acontecerá coisas terríveis, multidões vão morrer e ali, mas Jesus vai voltar com seus santos. Israel, o povo que estiver sobrevivido, eles vão reconhecer que Jesus era o seu Messias e vão aceitá-lo, se cumprindo aquela profecia de Isaías, quando Isaías disse: poderá um povo nascer num único dia? Mas vai se cumprir, porque este povo, ele vai compreender, e ele agora, eles vão estar vivos, e também, lá eu expliquei bem que as nações, porque as nações vão lutar lá em Jerusalém para terminar com aquele povo. É o que o anticristo vai fazer. Mas não quer dizer, quando diz assim, as nações, e todas as nações irão lutar, não quer dizer que os povos inteiros das nações irão para lá, porque os velhos vão ficar, crianças vão ficar, doentes vão ficar na sua pátria. Irão aqueles soldados, homens e mulheres, que puderem lutar, que estiverem em condições. Esses o anticristo vai chamar, vai alistá-los para estarem lá. Esses todos que forem vão morrer. Naquele momento, quando eles pensaram que iriam destruir o povo de Israel, o que o Senhor voltar, todo aquele povo, aquele exército irá morrer. Mas em todas as nações terão pessoas. Essas pessoas que estiverem vivas neste período tão conturbado, coisa que a palavra de Deus diz que nunca aconteceu até os dias de hoje e jamais acontecerá, é o que vai acontecer durante a grande tribulação. Então, este povo entrará automaticamente no milênio. O povo de Israel, que sobreviveu, todos os povos de todas as nações que estiverem vivos também vão entrar no milênio. E nós participaremos com Cristo do milênio. Só que nós, aqueles que forem arrebatados, não casarão, não terão filhos, porque nós teremos corpos glorificados, assim como Jesus tem o seu corpo glorificado. Mas esses que entraram no milênio, de todas as nações que conseguiram sobreviver, e os habitantes, e os judeus também que entraram vivos, esses vão constituir família e terão muitos filhos, muita gente, vão crescer muito. E aí é quando diz que os habitantes de uma cidade irão até outra cidade, dizendo: vamos depressa, vamos suplicar o favor do Senhor dos Exércitos. Durante o milênio, então, povos de várias nações irão a Jerusalém buscar o Senhor. Olha que maravilha, que bênção! E será muito fácil de ir. Hoje, temos esses aviões que levam de um lado para outro, né, deste mundo. Imagina o tipo de aviação que vai haver. Se hoje leva um certo horário para chegar lá,
naquele tempo, porque a ciência está se multiplicando de maneira tal que é inexplicável. De um dia para outro, muitas coisas já envelhecem, porque já vem novas coisas, porque Deus está dando sabedoria para o homem. Por que está dando a sabedoria para o homem? Para que a sua palavra se cumpra. Os gentios serão incluídos também entre o povo de Israel através da fé. Através da fé. Lembram que quando Deus escolheu o povo de Israel, ali através de Abraão, ele disse que a descendência de Abraão seria assim incontável. Mas ele disse outra coisa também. Abraão, através de ti, abençoarei a todas as nações da terra. E esta bênção nos alcançou por intermédio de Jesus Cristo, que deixou a sua glória e veio dar a sua vida para nos salvar. É uma glória, é algo extraordinário, irmãos, é algo extraordinário. E muitas pessoas não valorizam esta bênção que o Senhor nos deu. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, ali no versículo 13 e 14 que está escrito, mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, essa palavra é para nós, viu? É em Efésios, capítulo 2, versículo 13 e 14, quando Paulo está explicando a bênção que nós, gentios, recebemos. Então, Paulo escreveu, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, agora foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz. De dois povos, judeus e gentios, ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio entre gentios e judeus. Agora não há mais diferença entre um povo ou outro. O judeu que aceitar a Jesus, ele tem o privilégio da salvação. O gentio que aceitar a Jesus, ele tem o privilégio da salvação. Somos um só povo. Glória a Deus por isto. E aqui ele termina, então, né, essa exposição sobre o milênio, o que vai acontecer, Zacarias 8, versículo 22 e 23. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém buscar ao Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. Povos de todas as nações, porque as nações, durante o milênio, amados, continuarão como nós temos hoje. Não sei o nome, não sei se vai mudar ou não. Eu acho que não. Porque depois do milênio é que tudo se fará novo. Aí essas nações vão buscar o favor do Senhor. Aí assim diz o Senhor dos Exércitos. Naqueles dias, lá durante o milênio, 10 homens, olha só, de todas as línguas das nações, então haverá pessoas aqui do Brasil falando português, haverá pessoa lá na França falando francês, na Espanha, na Inglaterra, na Rússia, na Ucrânia, em todos os lugares falando as suas línguas. Que coisa é extraordinária. Eu fico assim, eu não tenho palavras, eu fico encantada com as profecias. Como é tão maravilhoso, é tão claro para nós aquilo que nos aguarda, o que o Senhor preparou para nós. Que coisa mais linda, né? Então, naqueles dias, lá no milênio, 10 homens de todas
todas as línguas das nações pegarão na orla da veste de um judeu. Olha só, e lhe dirão: nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. Então, queremos também ir até lá, Jerusalém. É gloriosa essa palavra? É maravilhosa. E assim, então, termina este capítulo 8 com esta bênção tão linda. Que Deus abençoe, queridos, que Deus abençoe. Logo, logo, se Deus quiser, estaremos com o capítulo 9 pronto e já iremos passar. Deus abençoe a cada um. Vamos ficar firmes, fiéis ao Senhor Jesus. Todas essas bênçãos estão preparadas para a igreja do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.